Olá a todos vocês, vim aqui mais uma vez agora fazendo um vídeo sobre as dificuldades textuais do livro do Novo Testamento, do livro então de Mateus. Essa é uma sequência de série que nós estamos fazendo aqui. E Mateus capítulo 5, do verso 17 ao verso 18, diz assim: Jesus veio para pôr um fim na lei de Moisés? Então Jesus realmente veio acabar com a lei? Existe lei ainda? Né? Eu ainda estou debaixo da lei? Eu preciso guardar o sábado, eu preciso dar o dízimo, porque na lei eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque estou debaixo da lei? A lei existe ainda ou Jesus abominou a lei? A lei existe ainda ou Jesus cumpriu e não existe mais lei? Então fica comigo que você vai entender exatamente se Jesus cumpriu a lei e a lei não existe mais, ou se Jesus cumpriu a lei simplesmente por cumprir e a lei ainda continua. Então o texto vem dizendo assim, Jesus disse muito explicitamente: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Entretanto, certa ocasião, Jesus aprovou seus discípulos quando eles quebraram a lei dos judeus contra o trabalho do sábado. Isso você pode ler em Marcos, capítulo 2, do verso de número 24. E o próprio Jesus aparentemente aboliu a lei cerimonial ao considerar puro todos os alimentos. Isso você pode ver em Marcos capítulo 7, do verso 19. Tá? Os discípulos de Jesus rejeitaram claramente muito do que era a lei do Antigo Testamento, inclusive a circuncisão. A circuncisão é cortar a pele do prepúcio do órgão genital masculino. De fato, Paulo declarou: não estais debaixo da lei, e sim da graça. E afirmou também que os 10 mandamentos gravados em pedra tinham sido removidos em Cristo. Tá? Quando ele diz não estamos mais debaixo da graça, você pode ver lá em Romanos capítulo 6, do verso de número 14. E que os 10 mandamentos tinham sido gravados em pedra, pois teriam cumprido com Cristo. Porque a Bíblia diz que a lei durou até João Batista. Isso você pode ver lá na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, do verso de número 7 ao verso de número 14. Então, nós temos que ver o problema aqui. Primeiro, eu acabei de dizer que Jesus discriminou os seus discípulos porque, em certa ocasião, eles quebraram a lei dos judeus quanto ao trabalho no sábado. Mas depois Jesus induziu os discípulos a cumprir a lei que estava ali. Ora, uma hora Jesus diz que a lei não serve mais, outra hora ele diz que serve. Então, serve ou não serve? Então vamos fazer aqui por etapa. Primeiro, há uma confusão do tempo durante a sua vida terrena. Jesus sempre guardou pessoalmente a lei de Moisés, inclusive oferecendo sacrifícios aos sacerdotes judeus, participando das festas judias, comendo o cordeiro pascal. De vez em quando ele violava as tradições falsas dos fariseus. Olha só que coisa interessante. A lei, Jesus sempre a cumpriu, tá bom? O que acontece é exatamente isso aqui, tá? Ele não se beneficiava quando as tradições dos sacerdotes violavam essas leis que eles tinham sido levantadas em torno da Torá ali. Então Jesus era contra a repreensão e a distorção da lei. Jesus não era contra a lei, tá bom? Então ele repreendia, dizendo a eles assim: invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição.
Então, hoje em dia, existe muito crente religioso, muitas pessoas religiosas, porque preferem dar mais margem aos homens do que às escrituras. Quando é que você ouviu dizer que, olha, a televisão é amaldiçoada, a televisão é do diabo, olha, não pode usar esse tipo de coisa que é do Satanás, não pode usar aquilo? Estamos invalidando exatamente essa lei que Deus nos deu. Porque se estamos debaixo da graça de Deus, é óbvio então que eu estou livre, eu não estou mais preso. Então os versículos que indicam que a lei foi cumprida referem-se à situação depois da cruz, quando não há nem judeu nem grego, porque todos nós somos em Cristo Jesus. Isso está em Gálatas capítulo 3, verso de número 28. Então eu estou dizendo para você agora que a lei da Torá, me desculpa aí alguém que é judeu, mas infelizmente é o que eu tenho que falar do texto, ela não existe mais. Não existe mais lei. A lei então que existe é a lei moral de Deus. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. A consequência do que você vai fazer em relação às suas atitudes é o que vai ser julgado exatamente no dia do tribunal de Cristo. Então, não existe essa questão de guardar mais o sábado, porque não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Se você analisar bem, o judeu ele guarda o sábado, ok. Mas o sábado em Israel começa às 18 horas. Então ele tem que começar a guardar a partir da sexta-feira às 18 horas. O sábado para nós ele começa à meia-noite. Por quê? Porque o judeu se baseia pelo calendário solar e nós nos baseamos pelo calendário lunar. O nosso sábado começa à meia-noite. Lá em Israel começa às 18 horas. Então você já começou aqui errado. A Bíblia diz que na Torá, o Shabat, que no caso é a guarda do sábado, você não tem que fazer nada. Existem várias regras que você não pode fazer no sábado. No entanto, você procura um judeu e ele não cumpre exatamente isso aqui. Entendeu? Então fica difícil. Então o que a lei hoje é a lei moral de Deus. Se você pegar em Números capítulo 21, verso 22 e o capítulo de número 22, você vai perceber que tem duas coisas interessantes ali. Primeiro, ele diz que não pode aparar a ponta da barba. E a outra, ele não pode fazer calva na cabeça. Já viu algum judeu de cabelo grande? Não. Você vai ver um judeu de cabelo curto. Mas lá em Números está dizendo que não pode. Ah, mas isso aí eu não vou cumprir, porque eu vou cumprir aquilo ali, porque aquilo está no ápice. Isso aqui não está. Aquele, pois, que quiser cumprir ali, tropeçar num só item, se torna pecador por todas as outras. Não tem como você cumprir a lei. Ah, isso aqui eu quero cumprir, aquilo eu não vou cumprir. Isso aqui eu vou fazer porque é fácil, aquilo lá é difícil, então eu não vou fazer. Não. Ou você cumpre ela toda, ou você não cumpre. Entendeu? Então, em segundo lugar, há uma confusão quanto a certos aspectos. Pelo menos algumas das referências, se não todas, à lei, a respeito delas terem sido abolidas no Novo Testamento. E se refere-se às cerimônias e tipos do Antigo Testamento. Esses aspectos cerimoniais e tipológicos da lei de Moisés foram de forma clara abolidos quando Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, cumpriu os tipos e predições da lei quanto à sua primeira vinda. Nesse sentido, Jesus claramente aboliu os aspectos cerimoniais e tipológicos da lei, não destruindo, mas cumprindo. Ele diz claramente lá: eu não vim abolir a lei, mas veio cumpri-la. Cumpri-la como? Do jeito que tem que ser cumprido. Sem rodeio, sem parafrasear, do jeito que tem que ser feito. Então, os judeus hoje e da antiguidade estão parafraseando exatamente isso. Estão debaixo do jugo ainda. E como eu acabei de falar agora no começo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você não tem que cumprir mais a lei. Presta bem atenção, para não haver distorções das minhas palavras. Você não tem que mais cumprir a lei da Torá, porque você não está mais debaixo da lei da Torá.
Você tem que cumprir, sim, a lei moral de Deus, que é a lei social. Essa você tem que cumprir. Então, finalmente, é uma confusão quanto ao contexto, mesmo quanto as dimensões morais da lei são discutidas. Jesus, por exemplo, não apenas cumpriu as exigências morais da lei por nós, mas também um contexto nacional e teocrático, no qual os princípios morais de Deus foram expressos no Antigo Testamento. Não mais se aplica aos cristãos dos dias de hoje. Por exemplo, não estamos debaixo dos mandamentos como Moisés os expressou para o povo de Israel, porque ao serem expressos ao povo nos 10 mandamentos, ele trazia a recompensa de que os judeus viveriam uma longa vida na terra da Palestina, que o Senhor teu Deus te dá, que são os israelitas. Isso você pode pegar em Êxodo capítulo 20, verso 12. Ele diz que você tinha que cumprir tal requisito para que seus dias se prolongariam na terra e viveria muito bem. Quanto ao princípio moral contido nesse mandamento do Antigo Testamento, é estabelecido no Novo Testamento, e ele se expressa num contexto diferente, a saber, num contexto que não é nacional nem teocrático, mas pessoal e universal. Para as pessoas que honram seus pais, Paulo declara que eles terão longa vida sobre a terra. Isso está em Efésios capítulo 6, verso de número 3. De igual forma, os cristãos não estão mais debaixo dos mandamentos de Moisés para cultuarem o sábado, por exemplo. Já que depois da ressurreição, das aparições e da ascensão, as quais ocorreram todas no domingo, os cristãos cultuam o domingo em vez do sábado. É como eu acabei de explicar. O culto do Shabat, declarou Paulo, era no Antigo Testamento apenas uma sombra da realidade nova que foi inaugurada por Cristo, já que até mesmo os 10 mandamentos como os tais foram expressos dentro de um contexto nacional, judeu teocrático. Então o Novo Testamento pode falar corretamente de que estava gravado em pedras foi em Cristo removido. Entretanto, isso não significa que os princípios morais contidos nos 10 mandamentos, que reflete a verdadeira natureza de um Deus imutável, não são mais pertinentes aos crentes nos dias de hoje. De fato, cada um dos princípios contidos nos 10 mandamentos é restabelecido num outro contexto do Novo Testamento, exceto, é claro, o mandamento para descansar e cultuar a Deus. Tá? Então, os cristãos hoje não estão mais debaixo dos 10 mandamentos, tais como foram dados por Moisés, da mesma forma como não estamos debaixo dos requisitos da lei mosaica, de sermos circuncidados. Ora, se um judeu hoje ele se converte ao judaísmo, ele tem que cortar a pele do prepúcio. Mas Paulo vem dizendo que aquele, pois, que deixar para ser circuncidado, ele será escravo da lei. Ou se levarmos um cordeiro ao templo de Jerusalém para ser sacrificado. Pergunta se um judeu faz isso. Pergunta hoje se ele leva o cordeiro para poder fazer o sacrifício pascal, já que Cristo já fez isso na cruz. Então, ser judeu hoje, deixar a barba crescer, falar hebraico, dizer que eu sou rabino, pegar uma Torá, cumprir a lei, abrir um templo, dizer que eu sou rabino e não cumprir esses requisitos, me desculpa, mas você está fora da realidade. Você está vivendo uma coisa que não existe. O fato de estarmos presos a leis morais semelhantes confia ao adultério, contra a mentira, contra o roubo e contra o assassinato, não prova que estamos ainda debaixo dos 10 mandamentos. Assim como o fato de haver leis de trânsito semelhantes nos diversos estados de um país, não implica que um infrator da lei A esteja sujeito à lei do estado B. Ou seja, as leis aqui do Rio de Janeiro, aonde eu resido, as leis de trânsito são diferentes de outros lugares, tanto do Brasil quanto do mundo. Mas o dirigir o carro não é a mesma coisa? Sim, mas as leis são diferentes. Às vezes ela pode ser distorcidas de lugares para outro. Mas isso não quer dizer que o que eu cumpro aqui no Brasil, eu devo cumprir fora dele. Ah, não, porque eu tirei uma carteira, então a lei é a mesma. Não, a lei de trânsito lá é uma coisa, a lei de trânsito aqui é outra. Então é verdade que aquele que violou uma lei no estado A, não violou a lei alguma do estado B. Nem muito menos está sujeito às penalidades impostas nesse estado.
Da mesma maneira, embora tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento se pronunciem contra o adultério, a punição, no entanto, é diferente. A pena capital no Antigo Testamento e somente a excomunhão da igreja do Novo Testamento, com a esperança de uma nova reintegração mediante ao arrependimento. Então o Antigo Testamento dizia que quando eu adulterava, eu tinha que ir até o sacerdote, levar um animal para ele, e ele então fazia essa expiação do meu pecado. Hoje, eu simplesmente preciso chegar a Cristo, derramar o meu coração em lágrimas diante dele, para receber o perdão da sua pessoa. Então você vê que há muita diferença entre cumprir a lei moral e cumprir a lei de Deus. Espero que você tenha gostado desse texto e que você possa estar debaixo das leis morais de Deus. Não fique mais escravizado às leis dos homens que foram descritas na Torá. As leis dos homens que eles próprios distorceram, que estão na Torá, essas foram redigidas por Deus para que o povo de Israel pudesse cumpri-la, até que viesse o Messias e cortasse completamente toda essa lei que estava dentro das Escrituras, o qual eles estavam distorcendo e agora trazendo a lei moral. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse estudo. Muito obrigado por você ter ficado até agora e nos vemos então numa próxima aula.